Olá, amigos, eu sou Eli Nunes, esse é o programa Parada Obrigatória muito especial. Começamos para valer a época de eleições. Hoje, vocês vão ficar com uma entrevista que fiz com o pré-candidato a governo do estado de Rondônia, o senador Marcos Rogério, do PL. Estive no PL e o entrevistei. Vocês vão ficar com essa matéria no primeiro bloco. Agora, no segundo e terceiro bloco, vocês vão ficar com a matéria do candidato a presidente do CREA Rondônia. O engenheiro mecânico Edson Rigoli esteve no nosso estúdio, no estúdio Marcelo Benesbi, do programa Parada Obrigatória, e nos botou por dentro como anda aquele Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, que está pujante e unido. Tanto que o CREA vem com chapa única pela primeira vez em mais de 40 anos de história em Rondônia. E o programa Parada Obrigatória hoje é a entrevista de Marcos Rogério, pré-candidato ao governo, e ao engenheiro mecânico Edson Rigoli, candidato à presidência do CREA. Então você não pode zapear. O programa Parada Obrigatória já está no ar, mas antes eu vou ali tomar uma água mina linda, a água que tem o maior teor de alcalinidade no estado de Rondônia. Não saio daí, vou tomar uma água mina linda e volto já já com o nosso programa Parada Obrigatória. Hoje vamos fazer uma cirurgia bem legal, que é a Mom Makeover, né? Que é a reconstrução da mamãe. O paciente tem 4 filhos, nós vamos fazer hoje, começando pelo dorso, fazer uma lipoescultura, modelando cintura, tirando gordurinhas aqui das costas, né? E fazendo uma lipoenxertia de glúteo. Depois nós vamos virar a paciente e começar pelas mamas. Nós vamos fazer uma mastopexia e fazer a troca das próteses, que ela já tem uma prótese há 18 anos. A gente vai trocar por próteses um pouquinho maiores e vamos fazer a retirada de glândula para deixar uma mama mais leve, né? E com a prótese submuscular. Dessa forma, a prótese fica sendo sustentada pela sutura embaixo, que é o sutiã interno, e com a mama leve, ela tende a cair menos. Então, tendo uma durabilidade da cirurgia maior. E por fim, vamos fazer a lipoescultura no abdômen, fazendo uma marcação moderada, né, para ficar mais feminino, e fazemos a aplicatura do músculo e retirada do excesso de pele. Seria o abdômen total. Confira então o resultado final desta Mom Makeover. Programa Parada Obrigatória na Atena Sport Center. Meu lado, o mestre, professor Paulo Lacerda, vai contar a novidade. Professor, o que vai acontecer no dia 25 de abril de 2026 na Madeira Mamoré? Você que gosta de boxe, da nobre arte, você que quer assistir grandes lutas, que são um total de 30 lutas, em todas as categorias, infantil, juvenil, adulto e a categoria elite, onde teremos diversas disputas de cinturão. Dia 25 de abril, o ingresso vai ser apenas 1 quilo de alimento não perecível. O evento é beneficente e a causa é nobre. É Estrada de Ferro, Madeira Mamoré, e o Parada Obrigatória vai estar lá. Sabe para quê? Para fazer a cobertura, que para lutar, eu aperto a mão, muito obrigado, professor, Deus te abençoe. Esse é o Parada Obrigatória. E como é que é o nome do evento? Combat, Estrada de Ferro, Madeira Mamoré. Sucesso total. Combat, Estrada de Ferro, Madeira Mamoré, dia 25 às 3 horas da tarde, 50 lutas de boxe. Professor Paulo Lacerda chamando junto com a Academia Atenas. Em meio à natureza totalmente preservada, há 23 anos cuidamos da origem da água mais pura do estado, com a leveza que só a captação subterrânea, protegida por camadas naturais, pode proporcionar. Água mineral Minalinda se destaca por ter o maior pH. Tecnologia e sustentabilidade caminhando juntas. São mais de 1000 placas solares. 9 tanques de aço inox garantem armazenamento seguro e controlado. Sistemas digitais e envase 100% automático asseguram uma água pura do início ao fim.
Um rigoroso controle interno, com análises físico-químicas e microbiológicas, comprova a qualidade e a segurança. De 300 ml a 20 litros, Minalinda oferece a solução ideal para cada momento do seu dia. Beber água mineral é cuidar do corpo, do metabolismo e da saúde. Escolha a pureza, escolha a tecnologia, escolha água mineral Minalinda, a única de Rondônia com maior pH. Programa Parada Obrigatória, sede do PL, ao meu lado, pré-candidato a governador do estado de Rondônia, o nosso senador Marcos Rogério. Senador, seja bem-vindo ao programa Parada Obrigatória. Qual a expectativa nessa pré-campanha? Muito vucu-vucu, muita dança das cadeiras, nominata. E como é que está o cidadão Marcos Rogério, pré-candidato a governador do estado de Rondônia? Eli, primeiro, um prazer participar com você do Parada Obrigatória, cumprimentar toda a sua audiência, né? Obrigado pelo carinho, pela confiança. É um novo momento, é uma nova fase agora, né? A gente tem, na pré-campanha, você tem esse primeiro momento, que é o momento de você definir as nominatas, deputados estaduais, federais, senadores. E depois dessa etapa é que você começa realmente a pré-campanha, né, para governador. Então, nós vencemos essa etapa e agora é o contato direto, né, com o eleitor, né, discutindo propostas, ideias, identificando os problemas reais do Estado. E às vezes quem vai para uma pré-campanha, às vezes ele tem uma ideia de que já sabe tudo, né, e nunca sabe, né? Quem sabe realmente aonde, né, o calo aperta é quem está sofrendo. Então esse é o momento da gente poder, né, visitar as bases, conversar com as pessoas, para poder realmente formatar uma proposta que seja a melhor proposta para o Estado. Senador, o senhor está há 8 anos no Senado e quem está de fora vê a situação macro, vê aonde estão os gargalos. E eu sei que o senhor é conhecedor das problemáticas do estado de Rondônia. Sim. Então, quer dizer, você vive isso no dia a dia há 8 anos. Você acompanhou o governo Marcos Rocha. Sim. Então você já sabe onde você vai cirurgicamente para melhorar a vida dos rondonienses, sim, ou não? Eu conheço, porque assim, primeiro eu disputei a eleição passada para governador, sim, né? Então, sim. Naquele momento a gente já apresentava, né, falava dos principais problemas do estado de Rondônia e qual seria, né, o nosso caminho de solução para tudo isso. Então, 4 anos depois, a gente se apresenta novamente e tendo que enfrentar boa parte daqueles problemas que nós já vimos lá atrás. Sim. Há 4 anos atrás eu falava dos problemas da saúde no estado. Sim, já era problema. Já era problema. 4 anos depois, nós temos uma saúde mudada, transformada? Não temos. Não. As pessoas continuam sofrendo muito. Sim. Mais tempo dentro de uma ambulância que dentro do hospital. Sim. Pessoas que estão lá no Cone Sul do estado e tem que vir a Porto Velho para fazer uma ressonância, para fazer uma tomografia. Ou seja, um procedimento que podia ser feito na cidade da pessoa. Sim. É mais barato o Estado contratar o setor privado e falar assim, olha, precisa fazer uma endoscopia, por exemplo, num paciente. Sim. Na cidade de Vilhena, na cidade de Cacoal e outra cidade, do que colocar esse paciente dentro de um ônibus, ambulância e trazer para Porto Velho. Então, esses problemas a gente já identificava lá atrás e permanecem, né? Então, continuamos com a necessidade de ter um governo que olhe para a saúde pública, com a visão de quem conhece o problema, sim, e trazendo pessoas para a gestão que possa, né, construir um novo ambiente. Nós precisamos de um novo hospital de referência em Porto Velho, o João Paulo II já não suporta mais. Há muito tempo, né? Há muito tempo. Não é um problema desse governo, sim. A gente tem que... porque quem criou foi esse governo? Não, ele não criou. O que ele não fez foi dar uma solução, mas sim, esse problema é um problema antigo. Sim, né? Sim. Então Porto Velho precisa hoje de um hospital de urgência e emergência novo, moderno, atual, para atender a população de Rondônia. Mas também precisa de uma gestão que tenha clareza de que você precisa descentralizar a saúde, né? 70% dos pacientes que saem das suas cidades para buscar atendimento em Porto Velho não tinha necessidade de estar em Porto Velho. Sim, concordo. Podia ter... Descentralizar. O estado é muito grande. Exato. Então você tem uma rede de saúde no estado todo, que o estado podia fazer convênio, que o estado podia chamar o setor privado, que o estado podia resolver na base. Mas hoje ele concentra tudo aqui. E a porta de entrada
da saúde em Porto Velho é o João Paulo II. Então, qual é a imagem que o rondoniense tem da saúde de Rondônia? É a imagem do João Paulo. João Paulo, que é um puxadinho, e foi feito de puxadinho, até esse puxadão que tá. Agora, mais uma coisa, senador. Sim. O nosso estado foi tomado pelas facções criminosas. A segurança... Eu estou ficando de cabelo em pé com a situação da nossa segurança, senador. O senhor tem algo em vista? Essa de cabelo em pé foi boa. Ô, Eli, agora, assim, talvez esse seja hoje o nosso maior desafio. Segurança. Obviamente que no Brasil, quando fala de saúde, é o que dói na pele, tal, que todo mundo sente, né? Especialmente o mais pobre, porque o rico, quando tem um problema de saúde, né, se ele não tem um atendimento público, ele vai procurar o particular, e se não tiver aqui, ele vai para fora. Sim, claro, né? Com certeza. O pobre não tem essa opção, né? A pessoa que não tem dinheiro não tem essa opção. Sim. Então o Estado tem que oferecer. Agora, eu vejo hoje que talvez um dos grandes desafios, né, do Estado de Rondônia do Brasil, eu acho. E do Brasil é devolver a segurança para as pessoas. As pessoas hoje estão em pânico, as pessoas hoje estão com medo. O empresário hoje deixa de investir porque ele tem medo. Rondônia, até 10, 15 anos atrás, não tinha o problema que tem hoje. Não tinha. Qual é esse problema? As facções. Não tinha, era. Hoje você pega o Rio de Janeiro e São Paulo, num estado você tem Comando Vermelho e no outro estado você tem PCC. É um governo paralelo. No caso de Rondônia... Não é um governo paralelo que chega a ser Rio e São Paulo? Só que Rondônia está pior. Está pior? Está pior por uma razão. Rio de Janeiro, você tem lá o Comando Vermelho. São Paulo, você tem o PCC. Rondônia, você tem o quê? Os dois. Os dois. E aí você não tem um governo que chama para si a responsabilidade de fazer o enfrentamento e declarar tolerância zero às facções, às organizações criminosas. E eu vou dizer mais para você, e isso é algo que nos preocupa muito. Nenhum poder paralelo se estabelece se ele não estiver dentro do poder público. Isso. Braço, fraqueza do poder público, aí ele fraqueza, omissão. Falou tudo. Então é o seguinte, eu quero ser governador. Né? Hoje sou pré-candidato, quero ser governador. E olha, é tolerância zero com o crime organizado. Sim. Se descobrir dentro do governo braço com ação ou com omissão deliberada para favorecer o crime organizado, essas pessoas vão para a cadeia. Vão às barras da justiça. Vão às barras da justiça, porque nós temos que devolver ao Estado de Rondônia, né, o direito das pessoas de viver em paz. Isso aqui é um negócio? Tem família hoje que chega no final de semana, ela deixa de ir na igreja porque ela está com medo de sair de casa. Deixar a casa. Ela está com medo de sair de casa, está com medo de deixar a casa, né? Tem ameaça. Tem comerciante hoje que recebe comando, ordem de crime organizado, de facção, para dizer, olha, dia tal você vai fechar o comércio. Assim, nós estamos vivendo isso em Rondônia. É porque eles têm uma franquia aqui. O PCC tem a franquia e eles seguem o que o franqueado manda eles fazerem. E tu sabe o que é o pior ali? É que no caso das facções criminosas, né, o terror, né, o medo, eles espalham aqui fora. Agora, a ordem, o comando para essas ações do crime organizado partem de dentro das nossas penitenciárias. Sim. Ou seja, quem está no escritório lá, né? É o gabinete fechado, quem está no fechado manda ordem em quem está do lado de fora. Então, a segurança vai ser austera. A segurança vai ser austera, tolerância zero ao crime organizado e um trabalho de inteligência, sabe? De treinamento. A inteligência vence. A inteligência vence. Então, você tem que ter uma equipe bem treinada, você tem que ter o emprego de tecnologia para você determinar o controle. Quem está preso, ele tem que cumprir a sua pena, né, pagar pelo crime que cometeu e não dar ordem para quem está do lado de fora. E quem está do lado de fora, aí você tem que ter um braço forte, uma polícia bem treinada, bem aparelhada, para você meter na cadeia, né, quem está aterrorizando a nossa população. E eu vou dizer para ti, no dia que a gente fizer isso, o Estado vai ter, né, uma sociedade vivendo em paz e um ambiente de negócio muito mais favorável. Hoje tem muita gente, muito empresário, deixando de investir porque o ambiente de violência, o medo, é um fator que inibe, que impede o avanço das empresas. Senador, piso salarial da categoria dos educadores, dos professores. O pessoal fala o tempo todo, isso já virou a novela mexicana, Maria do Bairro, para lá. Vai chegar quanto no nosso estado o piso salarial para a categoria dos nossos educadores? Eu acho que é assim, uma questão de lei, né? A lei já estabeleceu. Já está estabelecida, sim. É uma mas não chega por quê? É uma questão de cumprir a lei. Agora,
assim, qual que é o nosso problema? O que eu vejo hoje no estado de Rondônia, né, nesse governo? Né? O governo perdeu a mão na gestão financeira do estado. Hoje nós estamos num momento em que o equilíbrio entre despesas e receitas se perdeu. Né? O estado comprometeu, né, o chamado pacto fiscal. No ano passado, para não ter atraso no pagamento dos servidores, o governo teve que lançar mão de 3 fundos: o Proleite, o Funcafé e o FIDER. 3 fundos que foram criados para poder fomentar, né, segmentos agrícolas, econômicos, especialmente ligados ao agro, foram utilizados. Tiraram dinheiro desses fundos para poder pagar a folha de salário. Isso não dá um problema para o gestor lá na frente? Não, ele até dá, mas o que ele fez? Ele mandou para a Assembleia Legislativa um projeto de lei pedindo autorização. Sim. Né? Então ele praticou o chamado desvio de finalidade desse recurso. Sim. Mas a questão aqui é o que está por trás disso. Né? Como é que você vai efetivar, né, um plano de carreira? Como é que você vai promover uma melhoria salarial quando você perde o controle de gastos, você perde o chamado equilíbrio fiscal? Então, o Estado se perdeu. A mão, né, da gestão, e gestão em administração pública é tudo. O Estado se perdeu nisso. Então, como governador, se Deus nos der a oportunidade de vencer a eleição e chegar ao governo, o primeiro passo é realmente reorganizar o Estado. O Estado hoje está com as finanças desorganizadas, categorias divididas, e um exemplo disso é a nossa Polícia Militar. Hoje, o que nós precisamos promover é a organização do Estado. É um Estado organizado, eficiente, com planejamento e com ações que resolvam o problema das pessoas. O Estado tem que voltar a cuidar das pessoas, sabe? Tem uma política de assistência social eficiente. E aí, às vezes a gente tem a ideia de que assim, só com repressão, só com tiro, porrada e bomba, você vai resolver o problema. Não, a não inteligência, você falou uma coisa. A inteligência é fundamental. A inteligência é fundamental. E outra, né? Quando o Estado ele se mostra ausente, um Estado ausente é o território perfeito para o crime ganhar espaço. Aonde não entra o serviço público, o poder público, com saúde, educação e segurança, os caras falam assim, deixa comigo. É isso. Gente fina, paz aí, cria, deixa comigo. A bandidagem toma conta. Hoje, diferente do passado, que o crime ele dominava pela cultura do medo, né, ele continua ainda amedrontando as pessoas, mas hoje há um braço do crime organizado que é o braço da assistência, que é o braço do cuidado. Então, e o Estado está perdendo território, porque uma criança que cresce vendo isso, um adolescente que cresce vendo isso, né, ele é cooptado por esse ambiente. Você sabe o que é algo, para mim, é algo muito triste. O exemplo arrasta. Antigamente você via... O exemplo puxa. É isso. O cara fala assim, pô, eu quero ser rico, eu quero ter um carrão, o bandido lá está com um carrão, a criança vê aquilo, ele vislumbra aquilo. O que mais é isso, e o que, assim, que deixa muito triste. Até anos atrás, quando você conversava com uma criança, o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser bombeiro, eu quero ser policial, eu quero ser professor. É isso aí. Hoje, você imaginar uma criança, quando se pergunta para ela o que ela quer ser, ela fazer um sinal, e eu não vou repetir aqui, ela repetir um sinal, isso é de uma tristeza. Nós não podemos perder as nossas crianças para o crime organizado. Ou o Estado, ou o governo assume o seu papel de ser governo para cuidar das famílias, cuidar do futuro das crianças, ou então essa é uma guerra perdida. Então eu tenho assim, eu me preparei a vida toda, né, para hoje chegar e colocar meu nome como pré-candidato a governador, para servir o Estado onde eu nasci, onde eu cresci, onde eu tive oportunidade. Não nasci em berço de ouro, nasci lá embaixo, né, família pobre, rural, do rádio. Andava de bicicleta, barra forte vermelha, já me falaram. Eu já é isso. Quem conhece a minha história sabe dessa realidade. Então, hoje, assim, quando eu coloco meu nome como pré-candidato a governador, é para enfrentar essa realidade, sabe? É para devolver o Estado de Rondônia para a sociedade de bem, né? Para ter segurança, para ter saúde de qualidade, para voltar a investir em infraestrutura, conectar por asfalto as regiões, para trazer uma educação que realmente promova desenvolvimento, que dê oportunidade, sabe? Investir na primeira infância, que é o caminho de transformação de uma sociedade, é a primeira infância. Sim. Às vezes a gente pensa, a faculdade é importante. A faculdade é muito importante, mas a janela de oportunidade
de transformação de uma sociedade é a primeira infância. Ou você cuida bem dela, ou você compromete, né, o seu potencial maior de transformação. E aonde entra o poder público com educação, saúde, segurança, a bandidagem está fora. Senador, É isso. foi um prazer falar com o senhor. Jesus te abençoe. Amém. E vamos para cima. A todos nós, Deus abençoe. Amém. Obrigado pelo carinho, Deus abençoe. Nos acompanha aí. Programa Deus dirija Parada o nosso passo. Obrigatória. Obrigado. Sempre. Obrigado. Valeu, valeu. Olá pessoal, nós estamos aqui na propriedade do Zé Maria. Ele cedeu pra gente um cascalho aqui na PO, a gente está olhando. Cascalho de excelente qualidade. Obrigado, Zé Maria, por ceder o cascalho pra gente, tá? Isso é para vocês mesmo, para recuperar as estradas, né? E vai ser muito importante para a comunidade. Obrigado e parabéns, tá bom? Olá pessoal, o vereador Adalto aqui, fazendo uma visita hoje na linha PO. Quero aqui agradecer e parabenizar toda a equipe da CEINFRA, o nosso secretário Thiago Catanhede, a gestão Léo, que está hoje aqui contemplando a linha PO. Conversei aqui com o supervisor das estradas, a 1º de maio agora em seguida, a 15 de novembro também, logo em seguida vai estender esse trabalho até lá. E a linha Triângulo também, que está no cronograma agora logo em seguida. Fica aqui o abraço do vereador Adalto de Bandeirante e agradecer. A comunidade fica contente, feliz com as estradas boas. Época de escoar o café, né? E todas as suas produções de banana. Então, assim, fica aqui meus sinceros agradecimentos. Que dias melhores virão. Em meio à natureza totalmente preservada, há 23 anos cuidamos da origem da água mais pura do estado, com a leveza que só a captação subterrânea, protegida por camadas naturais, pode proporcionar. Água mineral Minalinda se destaca por ter o maior pH, tecnologia e sustentabilidade caminhando juntas. São mais de 1000 placas solares. 9 tanques de aço inox garantem armazenamento seguro e controlado. Sistemas digitais e envase 100% automático asseguram uma água pura do início ao fim. Um rigoroso controle interno, com análises físico-químicas e microbiológicas, comprova a qualidade e a segurança. De 300 ml a 20 litros, Minalinda oferece a solução ideal para cada momento do seu dia. Beber água mineral é cuidar do corpo, do metabolismo e da saúde. Escolha a pureza, escolha a tecnologia, escolha água mineral Minalinda, a única de Rondônia com maior pH. Programa Parada Obrigatória na Atena Sport Center. Ao meu lado, o mestre, professor Paulo Lacerda, vai contar a novidade. Professor, o que vai acontecer no dia 25 de abril de 2026 na Madeira Mamoré? Você que gosta de boxe, da nova arte, você que quer assistir grandes lutas, que são um total de 30 lutas, de todas as categorias, infantil, juvenil, adulto e a categoria elite, onde teremos diversas disputas de cinturão. Dia 25 de abril, o ingresso vai ser apenas 1 quilo de alimento não perecível. O evento é beneficente e a causa é nobre. Estrada de Ferro, Madeira Mamoré, e o Parada Obrigatória vai estar lá. Sabe pra quê? Pra fazer a cobertura aqui, pra lutar. Eu aperto a mão, muito obrigado, professor, Jesus te abençoe. Esse é o Parada Obrigatória. E como é que é o nome do evento? Combat, Estrada de Ferro, Madeira Mamoré. Sucesso total. Combat, Estrada de Ferro, Madeira Mamoré, dia 25 às 3 horas da tarde, 50 lutas de boxe. Professor Paulo Lacerda chamando junto com a Academia Atenas. Programa Parada Obrigatória. Estamos recebendo ele, presidente do CREA, Edson Rigoli, que dispensa apresentações, senão vou ficar falando aqui a metade do programa. Já foi presidente do Sindicato dos Peritos,
presidente do Senge, presidente da Mútua, conselheiro do CREA, presidente do CREA, hoje é presidente afastado do CREA para concorrer à reeleição com chapa única, está sorrindo à toa, céu de brigadeiro. Sem querer, já apresentando. Presidente, seja bem-vindo ao Parada Obrigatória. E é chapa única mesmo, vamos direto ao assunto. Eli, obrigado aí pelo convite, obrigado por mais uma vez estar aqui no Parada Obrigatória, né? Um parceiro de todas as horas, sempre cobrindo os eventos do CREA, do Senge, da engenharia como um todo, né? E sim, dar um alô aí para os engenheiros que estão nos assistindo, as engenheiras que estão nos assistindo, né, no estado, mas aparentemente sim, né? Amanhã dia 17 encerra as inscrições das chapas e até, na verdade, é a inscrição individual, mas como nós estamos trabalhando com a Mútua desde aquela época que nós tivemos aqui na primeira eleição, né? Então a gente chama de chapa, né? Então os diretores da Mútua que estiveram conosco naquela eleição passada também serão vitoriosos e dessa vez a gente está indo com os mesmos nomes para representar no CREA. Na Mútua vem com o engenheiro florestal Rafael Macedo para a diretoria geral da Mútua em Rondônia. Em Rondônia, o Rafael continua a mesma chapa dele? A mesma coisa, né? O diretor financeiro Marcos Haas e a diretora administrativa, a nossa querida Vaneide Rudnick, né? Então, assim, os mesmos companheiros que participaram da nossa eleição no passado. E a Mútua também é chapa única? Chapa única na Mútua também. O excelente trabalho que foi feito lá, né? Esse ano de 2025, mais de 7 milhões investidos nos engenheiros do Estado, né? Um dinheiro que é juros baixos, né? É um benefício, é o termo utilizado. Além disso, o Tecnoprev, que é um plano de previdência que tem beneficiado muitos engenheiros aí, que estão iniciando o mercado de trabalho agora e aqueles que estão querendo garantir a sua aposentadoria para o futuro. Então, um excelente trabalho realizado pela Mútua. O Mútua Júnior também, que faz parte do CREA Júnior, né? Em parceria com o CREA Júnior, também fez muito sucesso entre os estudantes. Então, tanto no CREA como na Mútua, os mesmos nomes, dando prosseguimento ao trabalho, como a gente sempre falou, né? Um CREA para todos, né? Presidente, quando o senhor sentou na cadeira em 2024, você falou que você, como conselheiro, como conhecedor da engrenagem do conselho, você via os gargalos, a problemática. Você sentou. O que você fez nesses seus 2 anos e pouco de presidência no CREA que você possa elencar e falar para o pessoal de casa da mudança, do toque do engenheiro mecânico Edson Rigoli à frente ao CREA Rondônia? Então, nós, quando iniciamos no CREA, nós tínhamos a sensação que o CREA ele poderia ser mais do que a sua principal função, que é fiscalizar serviços e obras de engenharia com a presença dos engenheiros em todos eles, né? Então, nós focamos também naquela questão de você automatizar o serviço para o profissional. Quem sustenta, fomenta o sistema é o profissional, através da RP, da sua habilidade. Então, o CREA tinha que ser mais amigável com esse profissional. E nós buscamos não automatizar. Ser carrasco. Isso mesmo, assim, automatizar, ficar mais fácil, ir até eles, levar cursos. Para ter uma ideia, nós disponibilizamos nesses 2 anos que nós tivemos, 2024 e 2025, 50 mil reais para cada entidade, são 7 entidades, para investir em qualificação profissional, tanto aqui na cidade de Porto Velho como no interior. Esse edital deste ano foi exclusivamente para o interior. Então, assim, isso é dinheiro investido na qualificação dos profissionais, para eles ganharem mercado de trabalho, para eles terem mais oportunidade de emprego. Além disso, fizemos um trabalho muito interessante que o CREA Júnior nosso foi remodelado. Nós aproximamos as faculdades e trouxemos esse jovem que está aí tentando ganhar experiência no mercado de trabalho para fazer projetos gratuitos para as prefeituras, para algumas entidades que vinham nos procurar. Então hoje nós podemos enumerar uma série de projetos aí que nós apresentamos gratuitamente, né? Nós fizemos o ETP, que é o valor da obra, e também fizemos aquela apresentação visual. Então, a entidade com isso pode buscar um recurso, seja uma emenda parlamentar, ou seja um edital de recurso disponível em qualquer órgão a nível nacional ou estadual ou municipal. Isso aproximou nós da sociedade, que era uma coisa importante que também a gente tinha interesse, que é os assuntos da engenharia, quem tem que tratar é o CREA. Então, tudo que envolve a sociedade, a gente tem que ser ouvido, e passamos a ser ouvido. Discussão da BR-364, fomos protagonistas, a questão das pontes aqui em Rondônia, nós notificamos municípios, notificamos também o Estado e o governo federal sobre a qualidade e a manutenção das pontes aqui de Rondônia. Isso é muito importante, né? Então interferimos diretamente na questão da ponte aqui do Candeias, dando uma maneira de utilizar o fluxo até que ela fosse recuperada. Intervimos também na ponte que dá acesso ao Alto Paraíso, que também surgiu fissuras na cabeceira. Fizemos algo semelhante na ponte do Anel Viário de Paraná,
Então o CREA é sempre ativo. E sabe o que me chamou a atenção, Eli? Que eu estava vindo um programa de rádio esses dias e estava vendo um problema de uma ocupação de uma área pública perto do Colégio Tiradentes. E aí o ouvinte que estava lá falou o seguinte: olha, eu já falei com a prefeitura, já falei com o Ministério Público, não resolveu. Agora eu vou procurar o CREA. Isso me deixou muito feliz, porque é dessa maneira que eu entendo que a gente tem que ser visto. Quando o senhor assumiu, teve uns cursos de NR no Major Guapindaia. Que cursos foram aqueles que o pessoal te parabenizou pela iniciativa do CREA em dar esses cursos para os profissionais que quiseram se aprofundar na profissão? Que cursos são esses? Então, as normas regulamentares, para você exercer qualquer atividade, você necessita ter as normas regulamentares. Então, algumas delas são específicas para algumas atividades relacionadas à engenharia, como a NR10, que é para quem faz trabalho em eletricidade. A NR10 é exigida em toda empresa grande. Para você ir lá prestar manutenção, você tem que ter NR10, que é segurança do trabalho, e em eletricidade. NR12, 18, então todas essas normas são relacionadas a algum tipo de trabalho. NR18 é trabalho em altura, quando você vai fazer uma pintura, vai usar um andaime, você tem que saber como você vai se proteger. Aí você chamou esse pessoal, esses profissionais, para se especializarem. Fizemos isso, criamos os cursos de normas regulamentares e o IFO foi nosso parceiro. Realizamos num colégio IFO aqui em Porto Velho e no interior tivemos parceiros com as faculdades, a São Lucas, a própria Finca foi parceira no interior, né? A Unir foi parceira no interior e nós replicamos esses cursos no interior, nas cidades do interior. Foram 1.600 profissionais que participaram, sendo que nós conseguimos certificar cerca da metade, 700 profissionais, porque nós exigimos a participação, tinha que ter uma carga mínima de participação, carga horária mínima de participação. Então, assim, qualificamos, trouxemos oportunidades de emprego, né? Isso resultou na vinda dos técnicos de trabalho que são relacionados ao CREA. Nós não tínhamos registrado técnicos de trabalho no CREA. 52 técnicos de trabalho, né, vieram ser registrados no CREA por causa desses cursos das normas regulamentadoras. Eu estava entrevistando o presidente interino, o engenheiro civil Abelardo Castro, na posse dele, né? O senhor teve que se afastar. E ele me falou que o CREA hoje é diferente de 3 anos atrás. Aí eu falei, por quê? Eu perguntei para ele, ele falou, porque quando você dependia de uma assinatura do bombeiro, você esperava 90 dias. Agora vocês têm o engenheiro civil, tenente-coronel, bombeiro, que minimizou e cortou essa problemática desses 90 dias da espera da assinatura do bombeiro, da assinatura da prefeitura. Tudo diminuiu o tempo de espera? Sem dúvida nenhuma. Esse trabalho, inclusive, é que a gente tinha começado essa discussão no tempo dos sindicatos engenheiros. Por quê? O que nós entendíamos? Como funcionavam os bombeiros? Eram alguns soldados ou cabos que entravam na corporação como bombeiros, faziam o curso de engenharia e eram deslocados para uma seção técnica. Então eles estavam em desvio de função. A função deles era combater incêndio. Sim. E o que a gente sempre defendeu? Esse quadro dos bombeiros tinha que ser um quadro técnico, para amenizar que o tenente coronel Frucal... Vai falar a mesma língua, né? Conheceu o que está falando. Então houve isso, né? Começou pelos outros estados, Rondônia também fez da mesma forma, fez concurso para oficial no cargo de engenheiro e arquiteto, e aí a gente passou a ter um quadro técnico, isso facilitou muito. Na prefeitura a gente sempre vinha falando, o autodeclaratório para pequenas obras ele é essencial. A maior parte dos municípios já funciona assim. O que é o autodeclaratório? O engenheiro e o arquiteto vai lá e declara que ele vai seguir todas as normas que tem na prefeitura, ou seja, código de postura, código de obras, e aí os empreendimentos vão ser feitos mais rápido e dentro das normas. Se ele não fizer isso, código de ética no CREA para ele perde o conselho, ele perde o registro do conselho e também é processado civil e criminalmente na prefeitura. Então, assim, a gente tem que confiar nas pessoas e tem que dar agilidade. Isso é serviço para todo mundo. Então, assim, a prefeitura também de Porto Velho e várias prefeituras do interior entenderam isso e já existe o autodeclaratório para obras unifamiliares, são as casas residenciais, né? Isso aí facilitou muito. Isso é uma ampliação, um ganho a ganho que você vai tendo todo dia. Tenho certeza que daqui a mais um tempo nós vamos ter para outros tipos de obras também esse autodeclaratório que valoriza o profissional técnico, tira aquele atravessador, tira a pessoalidade do serviço público, que às vezes pode até gerar aquela questão de você pedir algo em troca de estar fornecendo o serviço público. Então, é muito importante isso. A gente automatizar, a gente torna o serviço público impessoal. E aí você não vai ter aquela questão da propina, não vai ter a questão de pedidos extra, né? Vai ser igual. Se tiver certo, vai ser aprovado. Se não tiver, não passa. E eu me lembro que o Edson, na campanha passada, ele falava que o profissional
não só da engenharia, como da arquitetura, tinha que ter dignidade e respeito. O prefeito anterior, ele extinguiu o cargo efetivo na prefeitura dos cargos de arquiteto e engenheiro. O prefeito Léo Moraes, ao assumir, prometeu à categoria que ia recolocar essa categoria nas fileiras da prefeitura, e assim o fez. Queria parabenizar o nosso prefeito. E, em contrapartida, o CREA, ele mostrou para o prefeito eleito a revitalização da 7 de setembro. E a pergunta que não quer calar: vai sair do papel e da maquete, presidente, aquela 7 de setembro climatizada, acreditem, climatizada e com vida? Vai sair do papel? Então, a gente já passou esse projeto para a prefeitura. Esse projeto, como surgiu esse projeto? Trabalhando a ideia junto ao nosso setor técnico lá do CREA, nós buscamos o CREA Júnior para incorporar isso e trazer os estudantes de engenharia, participar, os estudantes da Unir, estudantes entraram o pessoal da arquitetura também? Entrou também, tem que entrar, né? A gente é interligado. Então entrou também a arquitetura da São Lucas e da Unir. A partir disso aí, desenvolvemos uma mentalidade de algo novo aqui para 7 de setembro. Então seriam 600 metros, já tem 600 Você metros. tem imagens dessa? Eu tenho aqui no WhatsApp. Enquanto nós estamos conversando, tá passando para vocês aí as imagens que ele vai me passar depois, e da edição vai passar. É muito bonito. Eu falei assim, será que não é utopia isso não, presidente? Eu acho que não, né? Eu até te comentei, né? Se fosse pensar dessa forma, o Cristo Redentor nunca sairia, né? Porque seria uma utopia, justamente. Uma obra utópica daquelas lá, e que hoje é um marco para o Brasil, né? Muitas pessoas vêm no Brasil para conhecer. E eu tenho certeza, da maneira que nós propusemos, muitas pessoas viriam aqui em Porto Velho para conhecer a rua climatizada, a maior rua climatizada da América Latina. Seria, né? Coberta e climatizada. O projeto foi entregue, claro que a gente sabe que a prefeitura tem uma série de coisas preocupantes lá, como a drenagem. Mas atirou aquela faixa única de ônibus, que melhorou bastante, né? Já melhorou bastante, mas a intenção nossa era transformar a 7 num local para as famílias mesmo, né? Um local de comércio que pudesse concorrer com o shopping, porque hoje você não vai na 7 por duas coisas, ou sol ou chuva. Ninguém quer ir lá, né? Você vai no shopping, você tem um lugar climatizado, um lugar que você não pega chuva. E um cara que pode te roubar. Isso aí. Então a 7 passaria a ser um cartão postal de Porto Velho, que eu acho muito interessante, porque dali nasceu a cidade, né? Então era interessante que a gente investisse. Claro que tem algumas coisas que tem que ser rediscutidas. Quando nós apresentamos lá, alguns engenheiros questionaram, mas tem a questão da fiação elétrica. Eu digo assim, quando a gente tem vontade de fazer as coisas, nada é empecilho. Nada é empecilho. Então são desculpas, na verdade. Se me der o recurso, eu faço, tá? Já estou lançando um ar aqui. Se me der o recurso, eu faço. Olha aí. O negócio é o seguinte, porque há uns 25 anos atrás, o polo comercial era 7 de setembro. Só que a Zona Leste abriu um polo, tem tudo. O pessoal da Zona Leste não vem por cento, não vai comprar mais nada. Zona Sul, idem. Aí veio o shopping. Aí o pessoal da 7, acabou o pessoal da 7. Lojas fechadas. E temos que revitalizar o nosso centro. A Praça Jonatas Pedrosa, a primeira praça construída em Porto Velho, o prefeito Léo Moraes revitalizou. E a gente tem que revitalizar o centro. E eu achei muito boa a ideia de vocês. Eu vou deixar também, juntamente com... Como a gente fez esse projeto da 7 de setembro, chamou a atenção. A gente começou a divulgar, chamou a atenção também. Vieram 2 profissionais de arquitetura e apresentaram a revitalização da Praça Marechal Cândido Rondon, a Praça do Baú. Sim. Muito bonito. Inclusive, isso aí já está também com a prefeitura e vai ser utilizado, parte do projeto vai ser utilizado na parte superior. Eles fizeram o projeto da parte superior e da parte inferior. É um projeto sensacional. Se vocês verem as imagens aí, vocês vão ficar encantados. É uma coisa que daria gosto de ir no centro da cidade e ficar naquele ambiente. E o que o prefeito fala? O Léo, ele adorou, né? Para ele era para ontem, né? Mas a gente sabe que cada secretaria tem as suas demandas, né? A Secretaria de Planejamento, a Secretaria de Obras. De obras que ia mexer, né? Projetos também, né? Ela tem a necessidade hoje de atender essa questão da drenagem urbana. Nós não temos também saneamento básico. Então, claro que o foco está para isso. Foi liberado, inclusive, agora um recurso bem significativo de 109 milhões, né? Para investir nisso. Então, eu entendo... investir nesse projeto? Não, investir no projeto de drenagem urbana. Ah, tá. Então, que é uma necessidade também, né? Também. Que leva a risco à vida das pessoas, né? Então, são coisas que a gente está discutindo, passando para a prefeitura de forma voluntária, sempre aberto a melhorar e trazer novas sugestões. Olha aí, estamos batendo um papo aqui com o presidente do CREA, que é candidato à reeleição, o engenheiro Edson Rigoli, que
vai continuar com a gente aqui. Eu vou para um pequeno intervalo comercial, tomar uma água Mina Linda, a água de maior teor de alcalinidade do estado de Rondônia. Não saia daí, vou beber uma água Mina Linda e volto já já com vocês. Programa Parada Obrigatória na Atena Sport Center. Meu lado, o mestre, o professor Paulo Lacerda vai contar a novidade. Professor, o que vai acontecer no dia 25 de abril de 2026 na Madeira Mamoré? Você que gosta de boxe, da nova arte, você que quer assistir grandes lutas, que são um total de 30 lutas, de todas as categorias, infantil, juvenil, adulto e a categoria elite, onde teremos diversas disputas de cinturão. Dia 25 de abril, o ingresso vai ser apenas 1 quilo de alimento não perecível. O evento é beneficente e a causa é nobre. Estrada de Ferro, Madeira Mamoré, e o Parada Obrigatória vai estar lá. Sabe por quê? Para fazer a cobertura aqui, para lutar. Eu aperto a mão, muito obrigado, professor, Jesus te abençoe. Esse é o Parada Obrigatória. E como é que é o nome do evento? Combat, Estrada de Ferro, Madeira Mamoré. Sucesso total. Combat, Estrada de Ferro, Madeira Mamoré, dia 25 às 3 horas da tarde, 50 lutas de boxe. Professor Paulo Lacerda chamando junto com a Academia Atenas. Em meio à natureza totalmente preservada, há 23 anos cuidamos da origem da água mais pura do estado, com a leveza que só a captação subterrânea, protegida por camadas naturais, pode proporcionar. Água mineral Mina Linda se destaca por ter o maior pH. Tecnologia e sustentabilidade caminhando juntas. São mais de 1000 placas solares. 9 tanques de aço inox garantem armazenamento seguro e controlado. Sistemas digitais e envase 100% automático asseguram uma água pura do início ao fim. Um rigoroso controle interno, com análises físico-químicas e microbiológicas, comprova a qualidade e a segurança. De 300 ml a 20 litros, Mina Linda oferece a solução ideal para cada momento do seu dia. Beber água mineral é cuidar do corpo, do metabolismo e da saúde. Escolha a pureza, escolha a tecnologia, escolha água mineral Mina Linda, a única de Rondônia com maior pH. E se a gente transformasse esse matagal em uma pracinha para a população? Eu já pedi para limpar esse espaço várias vezes, A gente limpa, passa um tempo e o mato toma conta de novo. Por isso, eu fiz questão de trazer o prefeito Léo Moraes para ver de perto. Várias vezes, só que dá 20 dias, 30, bicho. Aqui eu acho que a gente tem que botar um outro tipo de grama, uma superfície diferente, calça, mais uma grama, banco, exatamente. Luz diagonal, é isso que a gente tem que fazer. E a gente faz aqui o primeiro parque linear da gestão. Ele, sensibilizado com a situação, disse que isso precisava mudar. Então, eu fiz o que precisava ser feito. Fui na secretaria, conversei com o secretário, fizemos projeto, destinei emenda, e isso não é maquiagem, é solução. E pode ter certeza que o que está sendo preparado para este espaço vai mudar completamente a realidade desse lugar. Acompanhe. Parada Obrigatória de volta, estamos recebendo ele, presidente do CREA, Edson Rigoli, que está em campanha, está voando baixo nessa BR-364. Embora seja chapa única, ele falou que não está no sal de brigadeiro, não. Amanhã vence o prazo das inscrições e até agora está sendo chapa única para o CREA e para a Mútua Rondônia. Está satisfeito, sorrindo à toa. Agora, mas precisamos saber, embora seja chapa única, precisamos saber os projetos do novo mandato do presidente Edson, que o triênio é 2027, 28 e 29. O que você tem na mente para deixar o CREA mais rápido do que está? Então é necessário continuar a nossa banalização e a nossa automatização dos serviços prestados para a sociedade e para os profissionais. De que forma isso? Nós já fizemos vários programas nossos mesmo aqui. É interessante que o CREA Rondônia
diferente de outros 19 estados, ele tem um programa, é um CREA pequeno, mas tem um programa nosso aqui desenvolvido pelos nossos profissionais que gerencia a questão das RTs, os cadastros profissionais, e nós estamos conseguindo dar mais dinamicidade nisso. Quanto mais rápido tiver, melhor, e nós queremos continuar. Hoje nós temos um pedido de registro no CREA que dura em torno de 7 dias. Nós queremos transformar isso para 48 horas. Usar a inteligência artificial para buscar as informações nas faculdades e falar, olha, esse registro aqui ele é ok, o certificado dele, o diploma dele é válido e pode dar o registro no CREA. Conversando com o engenheiro civil Abelardo Castro, que está lá interinamente, ele falou que ele registra uma RT, ele como é muito notívago, ele cadastra uma RT 3 da manhã, 8 horas da manhã a RT já está no cliente dele? É que ele dorme, porque ele poderia mandar no mesmo momento, ela gera automático. Quando nós entramos em 2024, era uma reclamação minha como profissional, ocorreu um fato comigo nas usinas. Eu fiz a inspeção do ônibus e precisa fazer inspeção, como engenheiro mecânico tem que fazer inspeção para entrar lá na usina. E chegou na portaria, ele não tinha RT, e eu fiz a RT na sexta-feira, e o sistema do CREA só liberava 48 horas depois, então assim, só na segunda-feira. Não tinha como liberar antes. O que aconteceu? Ele teve que descer com os funcionários na portaria da usina, chamar outro ônibus para ir buscar os funcionários. Então, um transtorno danado e o profissional passa por negligente, por preguiçoso, né? Sim. Falei, cara, isso é inaceitável. A gente tem que mudar isso. Assumimos em 3 meses. É imediato? É imediato. Em 3 meses que assumimos, nos primeiros meses começamos a falar com a Caixa Econômica, que era o banco que nos atendia. Eles não conseguiam fazer porque nós temos uma partição da RT do valor pago. 20%, eu sei, 20% para um canto, 20% vai para outro. 20% confere, 20% para a multa. Aí chamamos o Banco do Brasil. O Banco do Brasil falou, em 1 mês eu apresento a solução para ti. Eu migrei todo o meu orçamento, que hoje é de 20 milhões. E eu me lembro que eu estava lá no CREA nessa época, o Banco do Brasil foi lá, sentou com você, falou, esses caras aí são os caras do Banco do Brasil. E deu certo, né? Deu certo, e a partir dali, no mesmo momento que você paga o boleto, registra a RT, paga o boleto, já é gerado o documento e você pode mandar para o seu cliente. Então pode ser 3 horas da manhã, pode ser 4 horas, é instantâneo. Então demora 10 segundos a RT. A partir daí, São Paulo fez a mesma coisa, os outros estados começaram a fazer. O CREA Rondônia virou exemplo? Um exemplo. Temos outros exemplos nossos. A CAT automática, que é a certidão de acervo técnico. Sim. Quando você vai pedir, por exemplo, na Caixa Econômica para fazer a avaliação de imóveis lá, a Caixa exige que você demonstre experiência. E a certidão de acervo técnico demonstra essa experiência, é como se fosse seu currículo. Antigamente demorava de 10 a 14 dias para emitir uma CAT. Hoje nós transformamos a CAT sem atestado técnico automática. Você gerou a RT, certidão de atestado técnico, que garante que aquele profissional tem aquele conhecimento para fazer aquele serviço. É automático. Foi também, junto com São Paulo, os pioneiros no lançamento disso aí. Depois nós trabalhamos aí a CAT com atestado. Por que demora um pouco mais a CAT com atestado? Porque essa participa de licitações. Então, quando o governo faz uma licitação do prédio como isso CPA, é tipo um portfólio do profissional? Perfeito, é o currículo. Aí vamos falar assim na língua nossa aqui. Vamos supor, eu sou engenheiro. O que você fez? Isso aí. Eu tenho que ter um portfólio. Ó, eu fiz isso, não caiu nenhuma ponte. Ah, então esse cara aí, no nosso isso caso, aí? É uma certidão de aptidão técnica, né? A RT, isso, mas técnico. O CAT é o meu acervo, é o meu espólio como profissional. O que você meu sabe portfólio. fazer. O que eu sei fazer? Ó, tá aqui, eu sei fazer isso aqui. Isso é meu portfólio. Então, hoje nós estamos conseguindo essa CAT com certidão, que diz, olha, realmente fez isso, estamos conseguindo em 48 horas, às vezes assim, até menos, conforme o tipo de atestado. Agora, 2027, o senhor reeleito, o que tem em mente para dar mais uma alavancada no CREA, por favor? Nós temos que diminuir esses tempos de muitos processos lá. Hoje a nossa média de processo de atendimento profissional está em 7 dias. Nós queremos trazer isso para o mais próximo de 48 horas, seguindo exemplos de estados como o Paraná, que já tem muitos serviços nesse sentido, né? Essa automatização significa serviço para o profissional e retorno para o CREA. E quando o profissional está trabalhando, o profissional está emitindo seu RT e está fomentando o CREA. Então, o que a gente quer? Quer dar mais agilidade. Nós queremos aumentar ainda mais o número de profissionais. Nós estamos em abril, temos 7.800 profissionais adimplentes com a unidade paga no CREA. É a primeira vez que acontece isso, tá? Porque nos outros anos a gente só conseguia esse número lá para outubro, novembro. Sim. Então nós queremos chegar, hoje nós temos estado 17 mil profissionais, nós queremos chegar aos 17 mil profissionais, todos dentro do CREA, fortalecendo o conselho, para que a gente tenha pernas para brigar aí pelos espaços que ainda estão tão vagos aí que a gente tem que ocupar, né? Um exemplo que eu digo, a Sedan tem muito parecista lá, dando licença de operação, fazendo análise, que não é profissional técnico, lá é serviço de engenheiro, tem engenheiro lá.
Nós estamos lutando por isso. Então a Sedan é um foco que nós temos. A CEOSP também nós queremos melhorar lá, ampliar o número de profissionais efetivos de lá, engenheiros e arquitetos. DR hoje nós temos também que ampliar mais o efetivo, mas o DR está com salário ok, está trabalhando certinho, né? Nós temos que teve uma valorização, que não é nem o caso do CREA, é o caso do SENGE, mas eu fui com o senhor lá fazer essa matéria isso mesmo, lá. Isso mesmo, e deu certo? Deu certo. Eles usaram, no caso lá no DR foi a Vale Alimentação, né? Que conseguiu sair de 300 para 1.200. Então melhorou, deu uma acalmada lá, o pessoal está mais feliz lá, mas a gente tem que continuar evoluindo, né? Tem muitas situações lá que a gente tem que melhorar. Então essa aproximação do CREA com os órgãos públicos e com os profissionais é o objetivo futuro aí que nós estamos trabalhando. E queremos estar inserido ajudando a sociedade. De que maneira, né? Utilizar essa mão de obra jovem que está se formando aí, precisa ganhar experiência. Nós temos muitos municípios que não têm quadro técnico, mas quer revitalizar uma praça, quer melhorar a sua mobilidade urbana. Nós temos condições, através do CREA, junto com os estudantes que estão se formando, fazer esses projetos para esses municípios menores. Estamos fazendo o portal de Costa Marques, tá? Já vai aí uma informação. Legal, vamos entregar, primeira mão. Vamos entregar na próxima semana. Eu estou licenciado, mas a equipe continua trabalhando. Na próxima semana vai entregar o projeto do portal de Costa Marques. Quem foi lá vai entrar em Costa Marques, lá um portal anunciando a cidade. Ele falou dos jovens profissionais que se formam e aí falou, vou fazer um concurso para engenheiro. E aí a prefeitura paga R$ 2.500 o salário do engenheiro para trabalhar 8 horas. E isso aí tem várias prefeituras, eu não sei hoje, mas tinha várias prefeituras que pagavam o salário de R$ 2.500, R$ 2.000 para um profissional. Teve um problema seríssimo na cidade de Espigão do Oeste e eu fui acompanhando o presidente e o presidente do SENGE lá em Espigão do Oeste. Aqueles profissionais foram alcançados pelo poder do CREA? Foram alcançados. A gente quer agradecer ao prefeito lá, a sensibilidade, o secretário também, o chefe de gabinete, a secretária de obras lá, né, que é uma mulher, uma engenheira, agradecer a sensibilidade que eles fizeram um trabalho lá. A gente apresentou a gratificação de responsabilidade técnica, que é um suplemento para alcançar um salário adequado pelos serviços que os profissionais da engenharia fazem, o retorno que ele dá, né? E a responsabilidade, eu acho que o cara vai fazer uma obra lá, ele tem que ter um RT. E isso é a segurança da pessoa, né? Isso aí, foi um trabalho que nós começamos há 10 anos atrás, em 2014, e hoje nós podemos citar 3 municípios como exemplo, né? Que é Porto Velho, Vilhena e Espigão. Sim. São os 3 municípios hoje que atendem adequadamente a questão salarial dos engenheiros dos quadros deles, né? Então, parabéns a Espigão, parabéns a Vilhena, parabéns a Porto Velho. Sempre se quer melhorar, mas esses 3 municípios estão, assim, digamos, na vanguarda de qualidade, de valores aos seus profissionais, né, de engenharia. Presidente, eu ando por Porto Velho, pelo centro, e eu vejo muitos prédios históricos, e eu fico vendo aqueles vergalhões à mostra. Isso é um perigo para os transeuntes ou para quem entra naqueles prédios históricos. Qual é a ação que o CREA pretende tomar junto à prefeitura para não deixar acontecer uma tragédia nesses prédios de mais de 150 anos que eu vejo na 7 de setembro, eu vejo aqui pelo centro, que é um trabalho do CREA fiscalizar isso também? Ou é da Civil? Não, é um trabalho do CREA. Nós fizemos, também com a Defesa Civil, mas nós fizemos um trabalho preventivo nisso, utilizando o CREA Júnior. Até a gente está desde o ano passado falando desse levantamento, só que quando me apresentaram o relatório, como é aluno, né, a gente tem que cada vez mais orientar para que eles melhorem. Sim. E o relatório que foi apresentado, eu considerei que não era um relatório que fosse condizente com o relatório do CREA. Era muito alarmante? Não, pelo contrário, faltou mais informações técnicas, a gente tem que embasar tecnicamente com as normas técnicas, e eu não visualizei isso no relatório que foi apresentado. Então eu solicitei que fosse feito um novo trabalho, né, então vai ser feito um novo trabalho. Nesse trabalho nós utilizamos os alunos da São Lucas, da FINCA, né, da Faculdade Metropolitana, uma parceria muito legal com os professores, só que lá, assim, eles trabalham durante o dia e estudam à noite, então digamos, um perfil diferente dos alunos de outras instituições. Então a gente vai dar uma melhorada nisso aí, esse relatório já está pronto, foi visitado 8 prédios aqui em Porto Velho, feito levantamento fotográfico. Só que o relatório técnico em si, eu achei que faltou tecnicidade. Então, nós não apresentamos isso, mas pretendemos Mas isso já tem data para acontecer, presidente? Isso já era para ter acontecido no ano passado. Era para ter acontecido em julho do ano passado. Foi quando apresentaram o relatório.
mas nós vamos trabalhar novamente e vamos fazer um novo relatório em relação a isso, porque é uma necessidade urgente, né? Mas nós temos que levar algumas questões técnicas e dizer, esse prédio tem condições? Esse prédio pode ser recuperado? Tem que ser restaurado? Pode ser restaurado? Inclusive, durante esse levantamento que nós estávamos fazendo, surgiu já um outro profissional da engenharia que faz essa restauração virtual. Poxa. E ficou, assim, as imagens muito legal. Só que, assim, uma coisa é você fazer virtualmente dizendo que dá certo. Outra coisa é ver se a estrutura aguenta. Né? Mas o CREA está de olho nisso. Está de olho nisso e quer fazer um trabalho bem feito nisso aí para apresentar para a prefeitura e alertar. O que nós observamos? Muitos desses prédios têm pendências judiciais. Então, por isso que estavam tão parados. Aí amarra, né? Amarra. Então, assim, está envolvido várias pessoas, né? Não é só a construtora aí, no caso. Então, assim, essas informações têm que chegar ao poder público e o poder público decidir o que pode ser feito, né? Acho que é um trabalho em conjunto, né? Não é demonizar ninguém porque está parado lá, situações que às vezes as pessoas investem lá em um projeto de vida e não dá certo e aí todo mundo leva prejuízo, né? Então a gente tem que ter essa consciência também da parte social aí que não pode estar só acusando, vamos botar o prédio abaixo, não é por aí, né? Então a gente tem feito um trabalho técnico certo. O CREA está de olho. Está de olho, já fez o primeiro levantamento, só que como eu falei, precisa de informações técnicas, né, embasadas, e a gente vai apresentar esse trabalho logo aí com embasamento. O CREA, ele não para nunca. Vai ter agora a Agrotec, vai ter a Rondônia Rural Show, vai ter a Soia. E a eleição é para quando, presidente? 3 de julho a nossa eleição. 3 de né? Julho. 3 de julho. Para quem está nos assistindo aí, 3 de julho. Vai ser virtual? Vai ser local? Como é que vai ser? Virtual. Todo mundo aí convocado para votar, né? Pode votar de onde tiver. Curumbiara, Chupinguaia. Só uma exigência. 30 dias antes, então 3 de junho até 3 de junho, vocês têm que estar ok com a unidade do CREA. 3 de junho. De junho. A única exigência é estar 30 dias antes tem que estar em dia. Tem que estar em dia, senão não consegue Quantos votar. profissionais tem no estado atuando na engenharia? 17 mil profissionais hoje vinculados ao CREA, sendo que 7.800 estão adimplentes com a anuidade deste ano, né? E outros tem 10 aí a Bangu. Cerca de 10 mil aí que ainda está, né? Porque vai fazer surgir no serviço esse trimestre aí, primeiro trimestre do ano, geralmente é mais fraco. É mais fraco, né? Aí Chuva, né? Acelerar e tudo isso aí já começa a melhorar. Eu queria que você olhasse para dentro da verdade e deixasse um alô para os profissionais, chamando a categoria que nunca teve tão unida. Verdade. O CREA tem 43 anos de existência. Nunca houve no CREA uma chapa única. Me falaram isso. Aí falaram que o culpado é você. Eu falei, pô, cara, tu chamou a galera, nunca houve na história. Então, eu queria que você falasse para a categoria que está coesa, nunca teve tão unida, do presidente Edson Rigoli, para fazer um chamamento para o dia 3 de julho. E antes disso, se até 3 de julho não tiver em dia, por favor, participe. É importante nós demonstrarmos força do Conselho, todos votarem, né? A participação geralmente gira em torno de 30% daqueles que estão aptos a votar, mas eu garanto para vocês, para ganhar respeito para a engenharia, a gente tem que, nesse momento de eleição, estar presente nas urnas. Se você tiver 4 mil votos nas urnas para presidente do CREA, eu acho que isso é expressivo e todos começam a ver que os engenheiros estão... E fortalece a categoria, não? Fortalece de uma forma imensa o Conselho, a categoria, e isso é importante. Atrelado à eleição do CREA, logo vem as eleições gerais. E nós temos dialogado com todos os candidatos, levando as pautas da engenharia. Então é importante, nesse momento, primeiro, demonstrar a força do sistema, demonstrar o número de votos que nós temos. E depois, na sequência, ficar atento para as pautas da engenharia. E com certeza o CREA vai estar aí divulgando e pedindo para os candidatos a deputados federais, estaduais, senadores e aos governadores para estar respeitando essas pautas. A valorização passa pela sua participação. Se você participar, mais forte a categoria fica e mais força e mais voz nós teremos para lutar pela engenharia. Muito obrigado pela sua presença aqui, presidente. E eu queria que você viesse, depois de ser eleito, já que você é chapa unicamente, vem aqui, vamos comemorar aqui. E parabéns pelo seu trabalho. E volte sempre ao nosso Parada Obrigatória. Ok, obrigado, Eli. Que seja feito à vontade de Deus, né? Acho que a última vez que nós estivemos aqui, né? Nós estávamos bem conscientes, bem tranquilos. Até perguntou, e aí, se ganhar e se perder? Acho que os desígnios de Deus aí, deu certo a última. Se apesar agora, vai ser feito da mesma forma, né? Olha, ele só perde para ele mesmo, porque é chapa única. Programa Parada Obrigatória vai ficando por aqui. Semana que vem estaremos de novo aqui.
E não esqueçam, profissionais do sistema Confea, CREA, Mútua, você que é meio desleixado, esquecido, pague a sua anuidade até o dia 3 de junho para você participar do pleito. Dizer, eu votei, eu posso cobrar, eu posso fazer porque eu participei. Não é isso, presidente? É isso mesmo. É isso, a voz da engenharia. Até semana que vem, se Deus quiser, e fique com Deus. E até lá.